Imagine por um instante que a morte não é o fim de tudo, mas apenas uma passagem. Foi assim que Padre Pio enxergava a vida após a morte, como um limiar entre dois mundos onde o amor continua a fluir, mesmo quando já não podemos ver quem partiu. Para ele, nossas preces, missas e sacrifícios não são gestos vazios, mas pontes invisíveis que atravessam o tempo e alcançam aqueles que já não estão entre nós. Padre Pio costumava dizer que, se pudéssemos enxergar o poder de uma única oração pelos falecidos, jamais deixaríamos de rezar. Não se tratava de um consolo simbólico, mas de uma força real, capaz de mover montanhas no mundo espiritual. Certa noite, em San Giovanni Rotondo, um frade presenciou algo que mudaria sua compreensão sobre a oração. Enquanto arrumava a igreja após a missa, notou Padre Pio imóvel diante do altar, os lábios movendo-se em silêncio. O tempo passou, e o santo permaneceu ali, como se estivesse em outro lugar. Quando finalmente se levantou, seu rosto estava banhado em lágrimas. Ao ser questionado, respondeu com serenidade: "Nada de triste aconteceu, meu filho. Algo belo. Uma alma acabou de entrar no paraíso." Contou então que, durante sua prece, uma luz dourada e suave surgira diante dele, revelando o rosto de um homem desconhecido. O homem parecia despertar de um longo sono, aliviado, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Padre Pio explicou que aquela libertação fora possível graças a um terço rezado pela filha do falecido, que sequer imaginava quão perto ele estava da luz eterna. A partir daquele momento, Padre Pio passou a falar da oração pelos mortos como uma chave que abre as portas do purgatório, não pela força, mas pelo amor. As almas não podem rezar por si mesmas, dizia, mas o amor nunca cessa de interceder, e esse amor se torna o próprio fôlego delas. Ele comparava as almas em purificação a pessoas paradas na escuridão, olhando para uma luz distante. Elas sabem para onde vão, mas precisam atravessar a sombra de sua própria purificação. Nossas preces encurtam esse caminho, como se fossem passos dados em direção à luz. Em suas cartas, Padre Pio descrevia como frequentemente via almas pedindo ajuda durante suas orações. Elas não apareciam para assustar, mas como faíscas tênues na penumbra, suplicando: "Lembre-se de mim." Algumas chegavam chorando, outras em silêncio, mas todas carregavam o mesmo pedido. Ele acreditava que Deus permitia esses encontros não para perturbar os vivos, mas para despertar a compaixão. "As almas que sofrem são nossa família", afirmava. "Quando rezamos por elas, nos tornamos suas mãos, sua voz, sua força." Um episódio dos anos 1920 ilustra bem essa crença. Padre Pio estava em sua cela quando um frade bateu à porta, intrigado. "Padre, com quem o senhor está falando?" Padre Pio respondeu: "Não estou falando sozinho. Estou conversando com uma alma." O frade, confuso, ouviu a explicação. Tratava-se de um monge que morrera naquele mosteiro mais de 200 anos antes e ainda permanecia no purgatório por falta de orações suficientes. No dia seguinte, Padre Pio celebrou uma missa por aquela alma. Depois, anunciou: "Ele já está no céu." E acrescentou algo que jamais seria esquecido: "Quando rezamos pelos mortos, eles sentem como se uma luz os envolvesse. Ela transforma o ar que respiram." Para Padre Pio, as almas em purificação não estavam distantes. Elas habitavam o mesmo amor que nos cerca e, muitas vezes, caminhavam ao nosso lado, esperando por uma prece que pudesse completar o que elas não conseguiram sozinhas. Ele via o purgatório não como um castigo, mas como um processo de purificação, onde o amor remove as últimas marcas do egoísmo para que a alma possa suportar o esplendor de Deus. Quando rezamos pelos falecidos, nossas orações se tornam parte desse processo, como se o fogo da misericórdia se intensificasse com nosso amor. "É como ajudar alguém preso atrás de um véu", dizia. Ele vê a luz, mas não consegue alcançá-la sozinho. Nossa oração vai rasgando esse véu, fio por fio, até que ele possa atravessar. Padre Pio ensinava que toda prece, por menor que seja, tem valor. Um simples Ave Maria, oferecido com amor, pode levar uma alma mais do que 1000 orações ditas sem devoção. Não é a extensão da prece que importa, afirmava, mas o amor que a acompanha. Quem conviveu com ele testemunhava sua dedicação,
Passava noites em oração, murmurando os nomes dos falecidos como se estivesse conversando diretamente com eles. Quando alguém lhe perguntava se não descansava, respondia: haverá tempo para descansar quando todos os meus filhos espirituais estiverem no céu. Para ele, cada missa celebrada com intenção pelos mortos era como uma tocha lançada na escuridão do purgatório. As almas se reuniam ao redor dela, como viajantes em torno de uma fogueira, aquecendo-se em sua luz e se aproximando de Deus. Padre Pio também explicava que rezar pelos falecidos trazia bênçãos para os vivos. Quando você ora por eles, eles rezam por você, dizia. A gratidão se tornava sua nova linguagem. Chamava essa troca de circulação da graça, uma economia divina onde nenhum amor se perde. As preces que oferecemos hoje pelos mortos retornarão para nós amanhã, multiplicadas pela misericórdia. As almas que libertamos se lembrarão de nós quando precisarmos de luz. Certa vez, uma mulher procurou Padre Pio, desesperada pela morte repentina do filho. Ele está no céu, perguntou. O santo olhou para ela com ternura e respondeu: ele não está longe. Suas orações estão construindo a escada dele. A mulher começou a chorar, e Padre Pio continuou: não o apresse com sua dor, erga-o com seu amor. Cada prece é um degrau. Um dia, vocês se encontrarão no alto. Padre Pio costumava lembrar que o purgatório não é um lugar distante, mas próximo, como outra dimensão do mesmo mundo. Os mortos não se foram, dizia. Estão nas mãos de Deus, e suas mãos ainda podem alcançá-los. Descrevia o purgatório como um espaço de anseio, onde as almas não estão desesperadas, mas cheias de desejo, não de fuga, mas de perfeição. Elas querem apenas ser puras o suficiente para amar a Deus sem distância. É aí que nossas preces entram, como pontes de misericórdia que as conduzem adiante. Para ele, tudo isso não era uma teoria abstrata. Ele via os efeitos concretos. Após cada missa oferecida pelos falecidos, às vezes sentia o ar se tornar mais leve, como se algo invisível tivesse se movido. Chamava isso de alegria da libertação. Não é imaginação, garantia. Quando uma alma entra no céu, a terra sente, porque o amor completou sua obra. Padre Pio dizia que o que acontece quando rezamos pelos mortos não é um mistério reservado apenas aos místicos. É uma lei do amor. O que damos retorna, o que levamos nos eleva. Para ele, a oração pelos falecidos não era um ato unilateral, mas uma troca, uma circulação de misericórdia que começa em um coração e ecoa pela eternidade. Cada alma que ajudamos a atravessar o purgatório se torna, nas palavras dele, um amigo para a vida e para sempre. Elas podem não nos conhecer na terra, mas no céu, a gratidão delas nos acompanhará. Padre Pio insistia que, no céu, elas nos reconheceriam. Certa vez, afirmou, quando chegarmos lá, correrão ao nosso encontro. Dirão: sua oração abriu a porta para mim. Não se tratava de sentimentalismo. Era uma convicção forjada no que ele mesmo testemunhara. Em uma noite, enquanto rezava no coro, deteve-se de repente e voltou-se para o espaço vazio da igreja. Um jovem frade, intrigado, perguntou o que ele olhava. Padre Pio respondeu: não os vê? As almas do purgatório. Vieram agradecer-nos. O frade nada viu, mas o santo descreveu a visão mais tarde. Surgiam como pessoas emergindo da sombra, rostos transfigurados pela esperança. Permaneciam em silêncio, mas sua gratidão pairava no ar como perfume. Ele dizia que isso acontecia com frequência, as almas se aproximavam dos vivos movidas pela gratidão, sobretudo quando uma missa era oferecida por elas. Não se esquecem, afirmava, amam com mais intensidade do que nós. Para ele, as almas no purgatório tinham uma visão mais clara do amor de Deus do que os vivos. Não ardiam por castigo, explicava, mas por desejo, desejo de purificação, de ver Deus plenamente, de amar sem mancha. Nossas orações, dizia, não forçam a mão de Deus, mas fortalecem o desejo dessas almas. Dão coragem aos que temem, alívio aos que se sentem exaustos. Comparava-as a alguém que reaprende a andar após um ferimento. Podem ficar de pé, mas não com firmeza, movem-se, mas com lentidão. Nossa oração é o braço em que se apoiam.
Uma das experiências mais marcantes de Padre Pio ocorreu durante uma missa em uma manhã de inverno. O nevoeiro gelado envolvia o exterior, e a igreja, iluminada apenas por velas, parecia mergulhada em penumbra. Quando ergueu a hóstia, seu olhar se fixou em algo invisível aos outros. Seu rosto não expressava medo, mas um assombro reverente. Após a celebração, um frade perguntou o que vira. Padre Pio respondeu: uma multidão de almas elevando-se como pássaros na luz. O frade indagou o que as libertara. O amor oferecido no altar hoje, explicou, não apenas o meu, mas o de todos que rezaram. Para ele, quando oferecemos uma missa ou orações pelos mortos, o efeito se estende muito além da alma que nomeamos. É como um fogo que aquece mais de um viajante. Em outro testemunho registrado por seus filhos espirituais, Padre Pio falou de uma visão em que o purgatório não se assemelhava a uma caverna ou prisão, mas a uma vasta paisagem banhada por um crepúsculo suave. As almas caminhavam lentamente em direção a um horizonte distante, onde a luz brilhava. Algumas, porém, avançavam mais depressa, eram aquelas por quem se rezava. Moviam-se com alívio, dizia, como se o peso em seus ombros tivesse se tornado mais leve. Repetia incansavelmente, nenhuma oração é desperdiçada. Nem mesmo as que esquecemos depois de sussurrar. Nem as rezadas com a mente distraída. Nem as proferidas por quem se sente indigno. Deus usa cada fragmento de amor sincero, afirmava, como combustível para a jornada de outra alma. A compaixão de Padre Pio pelos falecidos moldava o ritmo de seu dia inteiro. Rezava pelos mortos ao amanhecer, ao meio-dia, após as refeições, antes de dormir. Certa vez, disse a um frade, quando me levanto, rezo por aqueles que morreram sozinhos. Quando como, rezo por aqueles que tiveram fome. Quando durmo, rezo por aqueles que esperam na escuridão. Vivia com a consciência constante de que os mortos não estão distantes. Estão perto, dizia, porque o amor está perto. Uma de suas filhas espirituais lhe perguntou certa vez se deveria continuar rezando pelo marido, falecido muitos anos antes. Questionava-se se, talvez, ele já não estaria no céu. Padre Pio a olhou com ternura e respondeu, se ele não precisar mais de suas orações, elas irão para quem precisa. O amor nunca erra o alvo. Para ele, rezar pelos mortos era um ato de puro desprendimento. Ninguém o vê, ninguém o aplaude. Não traz retorno imediato. Mas o céu, dizia, o guarda como um tesouro. Porque é amor sem expectativa, explicava. Certa vez, descreveu a oração pelos falecidos como a mais alta forma de caridade, pois os mortos não podem retribuir-nos, exceto com suas preces quando chegam ao céu. E Padre Pio tinha certeza, eles retribuem, e como retribuem? Afirmava que as almas libertadas por nossas orações se tornam intercessoras fervorosas. Rezam por sua família, dizia, protegem seus filhos, acompanham-no nas provações. E quando chegar a hora de sua morte, cercarão você como uma multidão acolhedora. Suas visões também revelavam que a oração pode alcançar até mesmo as almas que partiram de forma súbita ou violenta, antes de terem tempo de se arrepender. Insistia que o tempo se comporta de modo diferente no plano divino. Sua oração hoje, dizia, pode ser aplicada ao último momento delas ontem. Era um de seus ensinamentos mais misteriosos. Deus, que está fora do tempo, pode derramar sua graça para trás e para frente na história. Para Padre Pio, nossas orações, quando oferecidas com amor, tornam-se parte da misericórdia que Deus mostra a uma alma em seu último suspiro. Nenhuma alma, afirmava, morre sem ser tocada pelo amor. A uma de suas filhas espirituais, confidenciou, quando reza pelos mortos, você entra na mente de Deus, participa de sua ternura. Descrevia ainda momentos em que uma paz avassaladora o envolvia após rezar pelos falecidos. É o sinal, dizia, de que uma alma entrou na alegria. E insistia, essa paz não era imaginação. Era uma comunicação, um eco espiritual do céu. Nos últimos anos de vida, Padre Pio falava com ainda mais intensidade sobre a importância de rezar pelos mortos. Seu corpo enfraquecia, mas sua intercessão se tornava mais forte. Sentava-se em sua cela, o rosário nas mãos, sussurrando nomes, alguns esquecidos, outros lembrados.
Quando lhe perguntavam por que dedicava tanto esforço a essas preces, respondia: porque, quando eu estiver diante de Deus, quero estar cercado por aqueles que ajudei. Então, com um sorriso, acrescentava: e quero que digam, ele não nos esqueceu. Padre Pio queria que o mundo compreendesse que rezar pelos mortos não é luto. É amor em movimento. É o gesto de abrir janelas no céu. É a continuação de relações que parecem ter terminado, mas não terminaram. É um presente que vai mais longe do que podemos acompanhar. Em uma frase que se tornou um de seus ensinamentos mais repetidos, resumiu: onde há amor, não há distância entre os vivos e os mortos. Para ele, a oração pelos falecidos era a prova dessa verdade, o fio que une os corações através do véu. E acreditava que, cada vez que rezamos por alguém que já não pode falar, Deus se inclina para ouvir e sussurra: neste momento, você é mais parecido comigo do que nunca.